Eu sou Rafael Ribeiro, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os assuntos mais comentados dos últimos dias. Eu quero falar sobre a volta de Jesus e o fim dos tempos. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final. Se gostar desse material, que você deixe a sua curtida aí, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você acha que também vão se interessar de saber sobre isso. E se quiser continuar recebendo materiais sobre a Palavra de Deus, estudos sobre a Palavra de Deus, clica aí no sininho de notificações para você estar recebendo. Tá bom? Fica tranquilo e bora para a Palavra. Bom, por que a comunidade cristã ela sempre vem com esse assunto da volta de Jesus quando acontece um evento extremo, como por exemplo a pandemia do coronavírus? Bom, boa parte disso é porque no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus sendo questionado pelos seus discípulos, ele começa a dar indícios e sinais sobre a sua volta. Então, quais seriam os principais aí que Jesus denominou, que estão escritos lá na palavra no Evangelho de Mateus? Ele fala que perto da sua volta aconteceria rumores de guerra, reinos contra reinos, países contra países. Então, há pouco tempo nós tivemos aí essa situação justa entre Estados Unidos e Irã. Então, o pessoal já começou a falar, será que vamos ter uma nova guerra, a Terceira Guerra Mundial? Então, Jesus está voltando, olha aí, ó, rumores de guerra. Jesus também falou que teriam problemas com a natureza, ele disse terremotos. Então, essa questão do aquecimento global, essa situação toda do ano passado, o pessoal já falou, olha, Jesus está voltando, olha aí. Jesus falou que também os sinais da sua volta seriam fome, terremotos, ele disse que o esfriamento do amor, ele também citou que apareceriam falsos profetas, falsos cristos e também apostasia. O que é apostasia? São pessoas que já confessaram Cristo, já professaram a fé cristã e de repente abandonam, viram as costas para isso. Jesus deu outros sinais, mas eu vou parar por aqui. O que é importante para a gente saber nesse assunto? É importante saber nesse assunto é que o próprio Senhor Jesus, ele disse que ninguém sabe o dia e a hora da volta dele. Naquele momento, ele falou que nem ele mesmo sabia, porque ele estava como um homem na terra. Então, é perda de tempo querer ficar achando o dia, a hora, o lugar, como, onde vai ser. Né? Qualquer pessoa que está falando, que sabe, que diz o dia, bota um... Sabe, é especulação. Está especulando, está juntando fatos aí, mas Jesus disse que o retorno dele, ele vai chegar como um ladrão, ele vai chegar do nada, ele vai chegar de repente como um raio, né? E aí quando as pessoas verem, já foi. Né? E se a gente analisar melhor, todos esses sinais, eles não são de agora. Desde 2020 anos atrás, desde que Jesus ressuscitou, que nós temos rumores de guerra, inclusive tivemos 2 guerras mundiais, entre outras guerras, epidemias, um monte, amor esfriando já desde aquela época. Então, qual é a diferença? Né? Por que Jesus não voltou antes e por que será que ele pode estar voltando agora? Ele mesmo, ele classificou que um dos sinais da sua volta eram como dores de parto, né? Ou o princípio das dores, em outras versões da Bíblia. Então, ele fez uma comparação com uma mulher em trabalho de parto. Então, qual é o detalhe aí? O detalhe é que, quando a mulher começa o trabalho de parto, ela começa a sentir essas dores de parto, as contrações e as dores, elas são moderadas e com espaçamento maior. À medida que vai chegando a hora do parto, essas dores vão aumentando e as contrações diminuem. Ou seja, o intervalo fica menor e as dores aumentam. Então, o que indica que é a volta de Jesus é que esses eventos, guerras, problemas na natureza, esfriamento do amor, apostasia, falsos cristos, falsos profetas, fome, etc., né? Iniquidade, malignidade. Então, se Jesus estiver voltando, de fato, esses episódios eles vão estar aumentando de proporção e no intervalo menor.
isso de fato, a gente tem visto que nos últimos anos os problemas estão aumentando e no intervalo menor. As próprias epidemias, a gente vê, agora há pouco, febre amarela aqui no Rio de Janeiro, H1N1, então agora a coronavírus, ou seja, o intervalo está menor e o problema está aumentando. O coronavírus, nós nunca vimos nada igual em tão pouco tempo, né? Para os dias de hoje, vamos colocar assim. Então, de fato, Jesus ele pode estar realmente voltando, mas ele deu um outro sinal que é muito importante para nós. Ele falou que a volta dele, né, aconteceria quando nossos dias fossem semelhantes aos tempos de Noé. Então, vamos entender, né, qual é a semelhança. Por que Jesus citou isso? Porque, veja, os dias de Noé, podemos observar lá em Gênesis 6, a terra se encheu de uma iniquidade, uma perversão, uma malignidade muito grande. Só que Jesus, ele cita ali um detalhe que pode ter passado despercebido para alguns de nós. Ele disse que nos dias de Noé as pessoas estavam preocupadas com o dia a dia, elas estavam se casando, dando banquete, trabalhando, e quando elas não perceberam o que estava acontecendo. Hebreus capítulo 11 fala que Noé, pela fé, ele estava pregando para as pessoas enquanto ele estava construindo a arca, só que as pessoas não deram atenção, elas continuaram o seu cotidiano fazendo aquilo que, né, não estavam preocupadas com isso, até zombaram de Noé, como diz a própria Bíblia, revela isso para nós. E quando o juízo de fato chegou, quando elas perceberam, foi tarde demais. Lembra, Jesus falou que ele vai chegar do nada, como um ladrão. Ele vai chegar de repente. No capítulo 25 de Mateus, Jesus ele vai citar duas parábolas ali. Uma, ele fala sobre 10 virgens. Então, na conclusão dessa parábola, ele vai citar que tem dois grupos. Ele vai dizer que tem 5, a qual ele chama de loucas, e 5 que ele chama de prudentes. Quando as 5 vão com os noivos, vai com o noivo, quando as loucas tentam acompanhar, elas não conseguem mais. A porta está trancada. Jesus dá esse exemplo. Né? Ele diz, olha, não dá mais, está trancado, não dá mais para entrar na casa. Né? Ele dá uma outra parábola falando sobre os talentos que um senhor dá para os servos. Então, veja bem, o que é mais importante, e é o que eu venho falar nesse vídeo. Como Jesus disse que ninguém sabe o dia, a hora, é muito mais importante a gente se preparar para a volta dele do que ficar tentando procurar quando é a volta dele. Veja, por que ele não vai mostrar, Deus não vai mostrar para ninguém exatamente? Porque Deus ele trabalha dessa forma, ele nunca dá a revelação por completo, ele vai dando a revelação aos poucos, né? O exemplo de Abraão, ele entregou ali uma direção para Abraão, Abraão cumpriu aquela direção, ele deu outra e foi dando. Ele sempre nos mantém assim, sabe, buscando. Ele sempre mantém a gente buscando. Ele nunca entrega tudo de bandeja. Ele vai manter buscando. E sobre o juízo, que é o que muitas pessoas têm muito medo, veja, o juízo ele só é um problema para quem está fora. Para quem está dentro, não é problema. Veja, o juízo foi um problema para quem estava fora da arca. As pessoas que estavam dentro, a arca, né, ali teve graça, favor, teve livramentos, sabe? Elas se salvaram. As virgens prudentes, que estavam lá com azeite na lâmpada, elas entraram. As imprudentes, que não estavam nem aí, estavam simplesmente cuidando da sua vida, sem ligar para isso, elas ficaram de fora. Então, eu quero te falar que o importante é estar dentro. O importante é estar com Jesus. O importante é estar preparado para a volta dele. Não importa se ele vai voltar agora ou se ele vai voltar daqui a 10 anos, ou de repente nem para a minha geração, talvez para a geração das minhas filhas ou para a geração dos meus netos, eu não sei. O importante é que devemos estar prontos, preparados para a volta dele. Né? O juízo, né, essa questão toda, ela nos traz esperança. O livro de Apocalipse ele fala de esperança. Não devemos ter medo. Nós devemos estar em comunhão com Jesus Cristo. Né? Como diz Romanos capítulo 10, todo aquele que crê no seu coração e não duvidar e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, isso aqui é importante, andar com Jesus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e sejam abençoados
pela prática da palavra.